Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje é uma sexta-feira, dia 7 de junho de 2019, 19 horas e 6 minutos. Agradeço a sua audiência, convido para participar na área de comentários. Peço o seu like, se puder, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Seguiremos falando do mercado doméstico e internacional e espero que os estudos sejam úteis a agregadores e façam a diferença na sua formação como investidor de renda variável. Bolsa forte é sinônimo de um país forte. Aproveite o final de semana, assista ao Seja Bem-vindo à Bolsa, treinamento com qualidade digital de som e imagem, gravado e editado em estúdio, um presente da Top Traders para você. Não precisa cartão de crédito, emitir boleto, vincular nada, é totalmente gratuito, se cadastra, faz o treinamento e aprende. Quem quiser ter contato comigo no período da manhã, eu distribuo desde 2014 o informe Cenário. É só colocar nome e e-mail aqui, clicar em inscreva-se, ele já chega a você na segunda-feira. Pessoal, nós tivemos hoje nos Estados Unidos da América alta, novamente, uma alta forte. S&P subiu 1,05%. Dow Jones 1,02 e índice Nasdaq 1,66. O petróleo disparou, subindo 2,76 e o EWZ subiu 0,90. Lembrando que o EWZ ETF brasileira negociada em Nova York. Ok? Legal. Vamos falar de fluxo antes dos estudos. Aqui no Brasil especificamente, os estrangeiros iniciaram a semana vendidos em 17.306 contratos e hoje iniciaram com 40.772, quer dizer, trabalharam na venda, pelo menos até ontem. Definitivamente eles não estão na ponta compradora já faz algum tempo. No mercado à vista, eles finalizaram maio vendidos em 4.161.345.000. E os dois primeiros dias aqui de junho acumularam queda, né? Acumularam venda de novo. Né? Será que é possível, através do link da B3, a gente ver até o dia 5? Na verdade, não. Acho que está atrasado aqui ainda, a B3 não divulgou, então só temos o saldo até o dia 4, 1.496.369.000 na venda. Interessante é que se você olhar o fluxo cambial das últimas 3 semanas, não tem entrado grana mesmo, parou de sair aquele volume, né, que a gente via anteriormente. Então mais ou menos teve um equilíbrio, mas também não teve entrada, mesmo com a baixa do dólar. Então a baixa do dólar foi simples, precificação de fundamentos, melhora do cenário político aqui no Brasil e até um fluxo externo de depreciação da moeda, mas não foi um sinônimo, por exemplo, como muitas vezes o é, de entrada de capital estrangeiro de uma forma direta. Ok? Pelo menos por enquanto não. Vamos falar das bolsas Europa e Ásia. China feriado, Japão subiu 0,53. Índice FTSE subiu 0,99, DAX na Alemanha 0,77. Então, a bolsa da Alemanha, eu até insisti muito nesse ponto com os alunos da imersão, né? Nós temos... eu não vou dizer que isso daqui é um canal perfeitinho, porque eu tenho consciência que essa distância é menor que essa entre as retas. Não existe, digamos assim, um paralelismo absoluto, mas tem a leitura de um canal. E eu dizia a eles que eu acreditava na busca pela parte alta. Isso ocorreu. O grande detalhe é, a parte alta desse canal, ela é uma resistência, só que fechou acima da média na semana. E máxima da metodologia Top Traders, pessoal. Eu tenho aqui um engolfo, né, entre os dias 31/5 e 3/6. Aí eu tenho em seguida um marobuzu, ou uma barra elefante, uma barra de ignição, e ela não é negada ou colocada em xeque. Lembrando que quando você fala colocada em xeque, nesse caso é com X, ok? Eu já vi muita gente metida, entendida, escrevendo com CH, e é feio, né? Cheque com CH é uma forma de pagamento pouco usual nesse momento, né? Eu acho que o pessoal mais jovem nem sabe o que é cheque.
E quando você tem a correção na parte alta da barra elefante, nomenclatura popularizada pelo meu amigo e excelente analista Thiago Bizzi, isso corrobora uma leitura de alta e de continuidade, mas tem que se ter consciência de que existe uma resistência, tanto que uma própria barra elefante formada no dia 16 foi anulada. Só que dessa vez não. Então é um cenário, digamos assim, enigmático e complexo, mas que pende a balança para o lado da compra. Se é que eu fui claro, mesmo porque a média perto dos preços dá fôlego para haver um rompimento e tem alguma simetria que remete a 12.315. Ok? No caso do índice FTSE, tem toda essa história do Brexit, mas a Bolsa de Londres não para de subir. Houve um ombro, cabeça, ombro, neckline acionada na região de 760, só que não, como diz a garotada. Uma região de suporte foi respeitada, um belíssimo martelo clássico. Raras vezes eu vi um martelo tão perfeito. Longa sombra inferior, o corpo perfeito, a proporção de corpo para sombras perfeita. Fechamento colado na máxima, não tinha como ser diferente, né? 3 pregões cujas mínimas e máximas estão acima das anteriores, do candle anterior, e já um rompimento de uma cunha, né? Então, abre espaço para mais valorização. Maravilha. Então agora vamos estudar os ativos americanos, estudar petróleo e as criptomoedas. Lembrando, pessoal, que tem Corinthians e Cruzeiro amanhã, né? O meu palpite é Corinthians 2, um dos gols do Sornosa, e Cruzeiro 0. Ok? Inclusive peguei o Sornosa no Cartola. E o Flávio pediu para eu mandar um abraço para ele está em primeiro na nossa liga do Cartola, tá de parabéns. Pô, o pessoal faz umas pontuações aí. Se eu ficar entre os 10 já tá bom, eu tô em 17º, acho que tem 103 na liga. É muito divertido, pessoal. Agora não vale a pena entrar, porque já começou. Da próxima vez vocês entrem no começo. Acho que do 103, 101 entraram logo no início, é muito legal. Top Traders também é entretenimento. Aí nós temos o Crude Oil WTI negociado na NYMEX em Nova York. Ontem eu dizia que nós tínhamos um sinal de fundo, que deveríamos ter uma sexta-feira altista. Corrigiu fortemente, veio numa região de suporte, candles fora de banda, aí depois fechou dentro e deve buscar ali os seus 58 dólares, próximo da média. Lembrando que existe uma resistência 51,55 e ela nada mais é do que o fundo do dia 8 de março. A seguir nós temos o Brent Crude Oil negociado na ICE, onde alguns traders que eu treinei operam. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, quando eu falo que eu treinei esses traders, para contar uma história rápida aqui, eu tive, na época da Expo Money, que eu fui palestrante titular e recordista durante 5 anos, eu ministrei 100 palestras, era o meu objetivo, aí eu não quis mais. Eu tive quase 4.000 alunos presenciais em 5 anos. Eu viajei metade das capitais ministrando treinamentos. Meu maior público foi em Brasília, em segundo lugar Porto Alegre, em terceiro em Vitória. Você fala, pô, mas por quê? Não sei. E São Paulo era o meu penúltimo. A única cidade que eu tive menos alunos que São Paulo foi em Florianópolis, que não tem tanta tradição em bolsa, mas tem evoluído muito nesse sentido. Alunos inteligentíssimos, mas não tem tanta tradição de bolsa. Onde mais tem é no Rio, pra vocês terem uma ideia. E aí eu tive nessa época 30 mil espectadores entre seminários e palestras também. No Infomoney eu tive novamente próximo de 4.000 alunos, só que online. Né? Só que teve uma época do meu trabalho que eu treinava traders ou em caráter particular, no escritório que eu tinha no Coronel Oscar Porto, em São Paulo, perto do metrô Paraíso. Na verdade, é mais fácil descer ali no metrô... perto da Casa das Rosas, depende do Paraíso ou Brigadeiro, enfim.
Eu, sinceramente, eu não lembro se era Paraíso ou Brigadeiro. Era a estação Brigadeiro que descia. Ah, não lembro. Era uma das duas. Era perto da Casa das Rosas ali. Perto da casa do Leandro Martins, que é analista e é meu amigo também. Foi ele que me indicou o local à época, inclusive. Era o Espásio Lavoro. E eu treinava muitos traders em caráter particular. Traders nacionais, internacionais, tesoureiros, o banco mandava, a corretora mandava, o aluno vinha. Eu tinha esse formato. E ministrei também muitos treinamentos dentro de bancos, assets, corretoras, grandes gestoras. Conhecendo uma parte da minha história. Inclusive treinava traders para commodities, né? A técnica é a mesma, com pequenos ajustes. Então, por exemplo, o caso do Brent. Caiu, buscou um suporte longe da média. Ao trabalhar fora da banda e fechar dentro, mesmo no dia 9, no dia 5 já dava para comprar. Então é natural, esse repique ele vai encontrar resistência na linha de retorno e no fundo do dia 8 aos 63,91. Na verdade já rompeu 63,91 de leve, né? Qual que é o caminho mais provável? $67 ele perde da média, na minha leitura. E aí falemos de bolsas americanas, Dow Jones aí na tela, 30 maiores empresas do setor industrial. Falhou um padrão de ombro, cabeça a ombro, neckline perde 25,250. E aí, pessoal, quando falha, o mercado vem violentamente acima, deixou gap no meio do caminho, um atropelo, um gap, dois gaps, rompendo média, rompendo até a primeira resistência imediata, que está aqui a 25,957. Deve ter alguma correção no meio do caminho, mas eu as entenderia como oportunidades. Aí nós temos o índice Nasdaq, que é aquele que eu estou acompanhando mais de perto no momento. Ele fechou esse gap entre os dias 8 e 11, movimento técnico rompendo média, deixando o fundo anterior para trás a 7,313, tem mais espaço para a continuidade da alta. Qualquer vacilo, correção, eu enxergo como sendo correções pontuais com a compra no comando. Eu mostrei isso aqui para o pessoal na imersão, né, que esse movimento deveria ocorrer. Houve um fechamento de gap entre os dias 8 e dia 11, uma maravilha de padrão, um martelete cravado na banda de Bollinger, compra, né? Aí subiu, fez movimento muito forte, 5 candles verdes na sequência, deve corrigir no meio do caminho, mas dando continuidade à direção de alta, né? Então, um dos pedidos do YouTube que a galera fez aqui foi ações da Apple. Não. Só que o código que pediram foi realmente esse, pessoal, Apple Hospitality, ok? Então eu vou estudar o que foi pedido. O aluno pediu esse código, será estudar esse código. O que eu vejo aqui? Um ativo com bom volume. Ele fez um padrão que é o conhecido como 3 montanhas, ó, um topo, outro topo. Você vê que eles são equidistantes, perdeu a base, né? A base 15,86. Existe um suporte aqui naturalmente a 15,85, né? Bem colado, inclusive, mas rompeu essa região aqui no dia 31, só que na verdade isso daqui foi pagamento de dividendos, ok? Independente disso, o que eu vejo? Uma movimentação lateral, né, dando continuidade a um 3 montanhas. O que eu faria nesse caso particularmente? A figura remete a mais queda, porém, se houver o rompimento aqui de 15,85, 15,86 com fechamento firme, eu acho que você poderia entrar numa compra mais agressiva e assimétrica. É a minha visão. E dando continuidade ao que foi pedido aqui também, eu acho que faz sentido fazer na sequência, foi pedido o micro S&P, negociado aqui no Brasil, tem boa liquidez.
E olha, ele é um espelho, né? Ó, é quase aqui ele tá mais para um spinning top, né? Que o spinning top é um doji com corpo. Mas veio também uma região de suporte, né? Deu compra, naturalmente, né? Foi subindo, ó, candles fora de banda, candle dentro. O fundo anterior aqui, 2.802, ele foi rompido. E é isso, acho que você pode inclusive usar o S&P lá como espelho, uma simetria em V, que remete a 2.89375. Ok? Legal. Então hoje não vai ter destaques do dia, eu vou fazer esses pedidos do YouTube para ir colocando em dia, depois eu volto com os destaques. Voltando ao TradingView. Deixa eu tomar uma água aqui, porque a garganta, imersão. Eu sempre saio meio rouco, minha voz não está 100%, mas pelo menos na imersão eu consegui manter até o final. Eu poderia fazer dias de imersão seguido, ficar horas. Eu tenho preparação emocional e física para isso, mas a minha voz não aguentaria. Não é que é um ponto fraco, mas a minha voz não acompanha o meu raciocínio, a disposição física e a vontade de ensinar, de interagir. Então eu tenho que sempre poupá-la. Eu trabalhei com a voz a vida inteira, pessoal. Mesmo na época da engenharia, dava treinamentos, orientava os outros engenheiros, atendia clientes por fora, fazia palestras, desenvolvia técnicas novas sobre as áreas que eu atuava, especificamente com robôs. Então, digamos que eu a desgastei bastante com o tempo, mas tenho prazer em me comunicar, mas tenho consciência que eu tenho que poupá-la. Então é isso aí. Então falemos aqui para a gente terminar o uso do TradingView sobre criptomoedas. O Bitcoin, ele tem algo novo, então fiquem espertos no final de semana. Os movimentos têm ocorrido no final de semana, sim. Se nós traçarmos uma linha de tendência no Bitcoin, será que tem alguma... Não, essa linha não faria muito sentido, eu só fiz uma tentativa. O que eu vejo aqui é que um topo duplo buscou um suporte imediato na região de 7.500 e nós temos um arame. Para quem gosta de fazer uma compra ousada, seria a compra a mercado com stop abaixo 7.455. No caso do Bitcoin Cash, pessoal que pergunta de corretora, galera, aqui no Brasil tem Brasiliex, NextDex, as mais tradicionais Foxbit, mercado Bitcoin. Eu gosto de operar com a Poloniex no exterior, é como se fosse a XP de lá. Ela é mais cara e oferece algo bem bacana. Mas tem também a Binance, a HitBTC. A Binance é muito polêmica, né? Talvez ela tenha a melhor estrutura, mas vira e mexe está envolvida em... Tem a própria criptomoeda, teve ataque de hackers, mas eu acho boa também. É só você ter uma boa wallet e aí guardar os bitcoins no wallet, ok? No caso do Bitcoin Cash, nós temos algo parecido, né? Houve um equilíbrio aqui entre os dias 4 e 5. Seria uma compra com stop abaixo de 363, 362, dando uma tolerância. Existia um fundo aqui, respeitou, mas é uma figura enigmática. Eu não compraria nesse momento, e se comprasse, ficaria esperto com stop, inclusive no final de semana, lembrando que é 7 por 1. A seguir nós temos o Ether. Mesma coisa, compra ousada com stop abaixo de 235. Parece que a simetria ainda tem mais algum espaço para cair. E é isso, tá trabalhando aqui um pouco acima da média, tal, não tem uma figura das mais claras, né? A criptomoeda é bom esperar alguma coisa mais clara, porque quando você entra, explode, dá pra pegar um movimento muito bom. Aí, tem aquela minha teoria que diz o seguinte, que muitas vezes você estudando um bloco de ações de um setor, você acha que está distorcida, você estudando alguns benchmarks americanos, muitas vezes um deles dá a pista do caminho dos outros. Aí veja o seguinte, por que eu falei que é uma compra ousada em Bitcoin, Bitcoin Cash e Ethereum? Eu acho que quem vem, por exemplo, se propõe como eu compartilhar opiniões, você tem que ter um raciocínio minimamente lógico, né, para quem acompanha perceber que teu trabalho faz sentido. O Litecoin, ele desceu e fez um arame e disparou em seguida. Isso significa que o mercado está mais para compra do que para venda.
O Litecoin valeria a pena uma compra? Olha, o stop ficaria em 98,65, já está um pouco distante. Então faria mais sentido comprar os 3 anteriores, porque eles tenderiam a acompanhá-lo, ok? Então seria mais ou menos essa a minha leitura. Então nos despedimos do TradingView. Bom final de semana, TradingView. E agora falaremos dos pedidos do YouTube aqui no Brasil. Então, os 2 primeiros pedidos foram feitos pelo Jan, que é um aluno, um amigo, que está comigo há muitos anos já, fazendo parte do meu grupo. Hoje ele é um dos alunos mais antigos e ele fez esse pedido para mim. Eu tenho a honra de poder atender. É uma grande pessoa, um ótimo investidor, assim como o Johnny. Mas ele está comigo antes do Johnny, inclusive. Então, em sua homenagem, aqui estão os estudos. Eu tenho a honra de poder atendê-lo com esses pedidos. Então, já aqui está a primeira ação que você pediu, que é a Mills. Ele até comentou sobre se Mills seria um turnaround, é possível. Falar em comprar Mills, por exemplo, a 1,50 aqui embaixo, pode parecer fácil depois que acontece, né? Eu vejo um grande incremento de volume, né? É uma compra muito ousada, é sim senhor, porque uma coisa é você comprar R$1, R$2, a ação vai a 6,34, você pensar em comprar 5, né? Só que para você ter resultado diferente, às vezes tem que ter ousadia, né? Então é isso, teve um rompimento falso, está rompendo um W, é um ativo complexo de operar, exige acompanhamento, exige perícia, e é isso que eu vejo na Mills. Aí ele pediu também CEMIG, foram os 2 pedidos que ele fez. A CEMIG, ela é muito atrelada ao governo mineiro, né? Ela disparou como um dos efeitos da eleição do Romeu Zema. A CEMIG, se nós observarmos um gráfico semanal do ativo, ela ficou muito tempo de lado puxando essa média para cima, disparou na corrida eleitoral e depois a ação não tinha motivo para cair, mas ela estava muito longe da média, ela não tinha um espaço, sangue novo para subir. Ela veio até uma região de suporte perto dos 12,50 e disparou. Aqui podia ser feita uma compra ousada, ó. Houve uma queda na semana do dia 13 de maio, na semana seguinte negou. Agora, comprar aqui já não, né? Ela está distante da média e monta uma estrela cadente no semanal. Aí você olha o diário, você consegue ver a estrela cadente também. Então, numa correção, talvez. Né? Numa correção, talvez. Eu acho que seria inteligente marcar... Nós temos 3 topos anteriores à região de 14,50. Eu costumo marcar o ponto máximo, o pico desse fenômeno, né, dessa formação de topos que nós tivemos, inclusive é o candle que tem mais volume. Então nós temos ali o 14,63, é um possível ponto de retorno que pode justificar uma compra, é possível. Existiu uma possibilidade também de entrada na correção a 13,50, uma vez que nós tivemos uma alta, né, uma correção com redução de volume desenhando uma astrobandeira nas médias e aí um disparo a seguir. Esse sinal é muito forte, é uma estrela cadente com volume e deve corrigir o papel, eu acho que até abaixo desses topos, ó. Tem o 14,63, deixa eu marcar aqui, plotar o valor. Então tem o 14,63, mas tem 14,50. Esse ponto aqui é interessante, ó, 14,32, ok? Então é isso aí, estudos feitos, espero que tenha agregado. A seguir falaremos de Pomo 4. Então, Pomo 4 aí na tela. É a Marco Polo. É uma ação do setor automobilístico. Hoje eu vi dados de sensível melhora no setor, né? O ativo veio de uma tendência de baixa violentíssima, né? E aí houve um rompimento falso desse fundo, né, que é o 3,24, correto? Rompimento falso, né, foi abaixo dele, não sustentou, não trabalhou, houve uma consolidação. Rapidamente no segundo dia
já rasgou para cima, adentrando os limites das bandas de Bollinger, ou seja, rasgou a banda de Bollinger inferior de baixo para cima. E agora tem uma figura enigmática que pode significar uma simetria com alvo em 3,12 ou então uma inflexão, né, caso o mercado tome fôlego e respeite as médias como suporte. Aí depois temos Prio 3. Prio 3 é uma das ações exaustivamente estudadas na imersão, uma vez que ela tem tendência primária, secundária. A terciária, ela seria de alta? Não, né? A terciária é de baixa, né? Mas o aumento de volume muito grande está com cara aqui de um mastro bandeira no semanal. É isso que eu vejo na Prio. Mas tem que ser corajoso, né, de comprar aqui para acreditar que vai estourar o mastro bandeira. Mas é gráfico, né, pessoal? Então, aí você tem que ter uma ação mais de guarda, uma outra mais ousada e procurar equilibrar o portfólio, que é o que a gente faz na imersão. A Wiz é um ativo que saiu do limbo, né? Fez um movimento de alta muito forte, tudo isso daqui capitaneado pela compra da parte de seguros do Banco Inter. Tinha um objetivo aqui, digamos, a 10,69, até alguma coisa um pouco abaixo, atingiu e passou, opera distante de média e deve passar em breve por um processo corretivo. Eu diria que a Wiz, ela fez essa movimentação em busca desse gap aqui, ó. Existia um gap entre os dias 22 e 21 de fevereiro e esse gap foi fechado, então deve trazer correção ao papel. Essa é a minha leitura. Ok? Então, falta a gente falar dos ativos fixos depois dos benchmarks. Nós temos na tela Petro 4. Uma notícia muito boa para a Petrobras, né? O caso da TAG, eu falava a vocês. Né, o STF também autorizando as empresas não passarem por privatização sem um congresso, mas as suas subsidiárias sim. Eu vejo uma simetria importante. Eu acho que faria mais sentido a gente traçar assim, ó. Marcarmos esse fundo. E marcarmos esse outro. Não é exatamente um ombro, cabeça-ombro invertido, mas tem a mesma essência, a mesma leitura de um. Né? E subiu, fechou acima de 26,49. Eu também acho que faz sentido a gente fazer uma nova marcação. Né? Talvez nessas máximas aqui. Então é 26,80. 26,86. Então marquemos o ponto mais alto. Esse tipo de marcação faz parte do meu método, eu acho que faz mais sentido. E é isso, eu acho que deve romper e buscar primeiro 27,50 e depois essa região do enrosco aqui em cima. Né? E essa região do enrosco eu acho que ela tem que ser atualizada também. O 27,85 foi um ponto que gerou uma forte baixa de outubro a dezembro. Eu acho que a Petrobras está atrasada em relação ao mercado como um todo. E aí é isso, haveria um ponto intermediário em 27,47 e ela poderia buscar até com alguma facilidade 28,04, se não tiver nada exótico aí no meio do caminho. Ok? Então, Petro estudada, falemos então de Vale. Vale 3, a Vale é aquela ação que... não sei até que ponto vale comprar, é engraçado, até que ponto vale comprar Vale, né? Tem algo que remete ao ombro, cabeça, ombro invertido também, mostra alguma fraqueza, uma redução de volume, então... é uma ação que não me traz interesse nesse momento, sendo bem sincero. Mas eu não venderia a Vale, por exemplo, short, mas eu não sei até que ponto vale comprá-la. Novamente a palavra vale em Vale. Banco do Brasil subiu na semana, fechou dia 31, 51,85, hoje 52,36. O movimento, ele passa alguma dúvida, passa, só que manteve-se acima de 51,25 e está atraindo a média, pessoal. É muito difícil a ação disparar, a média está em R$50 com 50 centavos, o ativo em 52, né? Então vai ficar esse banho-maria até aproximar preço e média, simples assim.
Aí nós temos Bradesco a seguir, o mesmo fenômeno. Média e preço muito distantes, então tem essa movimentação, você vê que a ação tenta disparar, a força da gravidade, entre aspas, não deixa porque a média está muito distante, e é isso. Padrão de ótima alta, só que tem espaço para ficar lateral ou corrigir por causa da distância em relação à média. O mesmo fenômeno de YouTube, a média em YouTube está mais próxima dos preços, mas tem que subir para proteger essa região de 34,28, e é isso. Né? Tem que ter uma aproximação, trabalho lateral, a média vai subindo, e aí dá espaço para uma nova movimentação de alta, né? Aparentemente armando um novo mastro-bandeira aqui, ou um pivô que seja. Porque todo pivô de alta, todo mastro-bandeira é um pivô de alta também, mas nem todo pivô de alta é um mastro-bandeira. O que é um mastro-bandeira? É o pivô com uma correção tênue, tímida, discreta, contrária ao movimento anterior, com redução de volume. O pivô, sendo um fundo mais alto que o anterior, já é pivô. E aí, falemos então a seguir do dólar. WDO, N de navio 19. O dólar passa por um fenômeno muito fácil de identificar, desabou. Ele pairou sobre a LTA, replicou o movimento, não tem motivo para subir, só que não tem força para cair porque a média está muito acima dos preços. Então fica de lado, ó, 4 sessões de lado, a média vai descendo, daqui a pouco a média toca esse ponto, toca esse. Pode até repicar para encontrar a média ou esses fundos, mas não é um movimento, por exemplo, de virada, na minha opinião, sobre o dólar, é o que eu penso. Aí temos a Via Varejo VVAR3 Vivarina, minha esposa na bolsa. Eu estou com 110 mil ações, comprei 10 mil a mais durante a imersão. Na semana, ó, R$ 5,00 para o dia 31 do 5,470. Então a gente divide 5 por 4,7. Houve uma apreciação, uma alta de 6,38, ok. Corrigiu aquela velha história de aproximar de média, preservou o gap. Fecha a semana acima de 4,92 e é isso aí. Volume bom na semana, né? Canal de facilitação financeira aos investidores. Poison Pill teve assembleia, tiraram a pílula do veneno. Então refletiu nos preços esses drivers positivos. Aí temos BOVA 11. BOVA 11 teve uma semana lateral, leve alta, né? Dia 31 fechou a 93,59. Hoje o pregão finalizou os negócios a 94,22. Então, dividindo 94,22 por 93,59, nós chegamos numa alta tímida, né? De 0,67%. Mas teve aproximação de média e do topo anterior a 92, chegou a bater mínima na semana, 92,20. Ok? Mas não tocou a média. Aí nós temos o IBOV. O IBOV, eu falava no meu informe cenário hoje. Se nós pegarmos aqui o dia 31, 97,030 fechou 97,821. Então eu faço lá 97,821 dividido por 97,030. Então subiu 0,81 na semana. Mas é interessante duas variáveis aqui. Primeiro, apesar de não ter tocado, se aproximou da média de 21. E eu tracei uma reta aqui unindo das últimas... Eu até apontei no cenário. Olha, pessoal, das últimas 6 sessões, 5 praticamente tocaram essa reta. Se ela for rompida, tem algo novo. E foi. Só que tem sombra superior, só que também fechou acima de 97,610. Mas também teve volume baixo. Então está levemente pendendo para compra. Ok? E aí, por fim, o mini índice... após o comprimento pleno e milimétrico de uma simetria em V, houve uma movimentação de 3 dias mercado lateral, até que a venda entrou violentamente, praticamente tocou a média e praticamente tocou o topo anterior aqui
em 95.550, chegou a bater 95.725. Aí ontem as forças foram equilibradas e hoje houve uma alta. A correção foi até mais ou menos 50% de FIBO. O volume de ontem e hoje é menor do que no dia da queda. Isso deixa a compra com uma pulga atrás da orelha. Até que momento é consistente. Nós temos uma possível formação de topo duplo, né? A máxima anterior tinha sido no dia 31, 95.225. Hoje chegou a superar, bater 98.465, só que não sustentou. Só que existe um ponto positivo, que é o fechamento acima de 97.840, o objetivo mais otimista da simetria em V. E a média de 5 foi respeitada como suporte. É um cenário complexo, ele é confuso, mas é o que eu tenho para trazer de informações, né? Então, é isso. Né? O mercado entre a cruz e a espada. No caso de 60 minutos, ontem eu tinha traçado a vocês uma linha de tendência. Ela não chegou a ser tocada hoje, mas é fato que o mercado ficou acima dela o tempo inteiro. A média de 21 também não foi. Existe um sinal de venda aqui, para quem faz giro, né, ao meio-dia, um doji, bem clássico, não teve rompimento de 95.225, tampouco sustentou acima de 97.985, só que quando parecia que ia cair, nós tivemos 2 candles verdes. Então é isso, por isso que ontem eu coloquei que o mercado opera de forma enigmática, ok? Pessoal, é isso. Saúde e paz a todos, assistam, seja bem-vindo à Bolsa, participe da área de comentários, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Eu fico honrado e feliz em poder contribuir com o seu crescimento, você que me assiste na renda variável. A nossa missão não é fácil, mas tendo vocês juntos, nós somos uma família, uma comunidade, eu me fortaleço, sigo em frente, caminhando a passos firmes, prosperando, evoluindo, crescendo como traders e seres humanos. Saúde e paz a todos, meu forte abraço, excelente final de semana a vocês e vossas famílias, pessoal. Valeu!